cover das meninas do A Pink para o BTS. Esse último se tornou muito conhecido aqui no Brasil. Afinal, a boy band sul-coreana veio 4 vezes ao país. Na última, em maio, fãs acamparam por 3 meses em São Paulo na fila. O BTS é um dos grupos mais famosos do pop mundial e do K-pop, a parte mais conhecida da bem-sucedida indústria midiática sul-coreana. Seus integrantes, como os de outros grupos, são idols, jovens preparados para brilhar. Passam por longos treinamentos antes de se tornarem estrelas dentro e fora da Coreia do Sul. Cantam, dançam, interpretam e se comunicam com muita habilidade, não apenas para vender músicas. Eles também estão na TV, nos comerciais e em séries de sucesso arrebatador. 사람을 그렇게 죽여놓고 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 그에게 상금이 지급됩니다. Fenômenos como Round 6, a série sul-coreana que fez o mundo olhar com atenção para o K-drama. A trama marcada pelos jogos mortais e cenas chocantes se tornou a série da Netflix mais vista no mundo. Eles também participam de tantas outras, abraçadas pela Hallyu, a onda que exporta a cultura do país asiático para todo o planeta e que em 2019 faturou 12 bilhões e 300 milhões de reais. Só no ano passado, mesmo com a pandemia, cerca de 100 dramas foram produzidos para canais abertos e fechados de TV. Em anos normais, a média sobe para 150. Isso sem contar os longas, como o aclamado Parasita, vencedor do Oscar de melhor filme. O filme do Bong Joon-ho conquistou o mundo inteiro com sua sátira mais que universal sobre as relações de classe. Mas qual é o combustível que move essa indústria que não para de crescer e que ganha fãs de todas as idades? De que forma os ídolos do K-pop e do K-drama se transformam em poderosas fontes de receita para as empresas do setor? E, como hoje é sexta-feira, quais são as dicas de séries, filmes e livros que podem ajudar você a entrar nesse mundo? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a jornalista do Globo, Luíse Queiroga, e com a pesquisadora do Laboratório Mídia Ásia da Universidade Federal Fluminense, Daniela Mazur. Fique com a gente. Daniela Mazur e Luíse Queiroga. Começando com você, Luíse, conta pra gente qual é o conceito da chamada Hallyu, é assim que fala? O Hallyu? Você vai me corrigir. Essa onda coreana, né, que é base de toda essa volumosa, super bem-sucedida produção cultural da Coreia do Sul na música, nos games, no cinema e na televisão. O que é isso? Sim, a Hallyu é a onda coreana, né, a parte cultural que vem se expandindo, né, pelo mundo. E a Coreia do Sul, ela começou a investir nessa parte do entretenimento, assim, ali nos anos 90. E isso tem, assim, com o passar do tempo, crescendo cada vez mais, né? Então a gente vê ali a partir dos anos 2000, assim, já chegando até outros países, né? E hoje em dia tem essa explosão, assim, né? Com relação aos filmes, com relação à música, agora com as séries também. 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. Então, assim, é uma forma mesmo de levar a cultura deles, né, de um país pequeno ali no leste asiático para o mundo todo, né? Assim, é uma forma de realmente exportar, assim, essa cultura deles por meio da arte, por meio da literatura, né? Uma coisa vai levando a outra, então não é só uma questão do K-pop, né? Assim, o K-pop ele serviu como brecha ali para outros países, pessoas de outros países conhecerem esse mundo cultural ali que a Coreia do Sul tem para oferecer. E aí, Daniela, como é que foi esse planejamento que, como a Luíse falou, vem desde os anos de 90? Esse batalhão de produção local na Coreia do Sul certamente teve um estímulo. Isso é um estímulo da indústria privada, da iniciativa privada, ou foi mais mesmo um estímulo do governo? Então, são vários fatores que dão conta do que a gente chama de onda coreana, né? Desse fenômeno cultural, de diversas vertentes, vários braços que dão conta
desse universo. Como a Louise disse, são filmes, são dramas de TV, que são essa ficção seriada televisiva, o próprio K-pop, gastronomia, são vários braços culturais que dão conta de um fenômeno, né? Que se retroalimentam, uma vertente, de uma forma ou da outra, alimenta a outra, para poder criar todo esse movimento extremamente forte que começa na Coreia do Sul e se espalha para o resto do mundo, né? Então, realmente, a onda coreana, ela tem essa perspectiva de atualizar a imagem da Coreia do Sul para o mundo, porque a imagem da Coreia ficou muito incrustada, né, cristalizada em alguns ideais de um passado que já não é mais a realidade nacional, muito ligado ao passado de guerra, ao passado de invasões, essa ideia ainda muito, muito simplista do que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um grande país, uma grande potência, e agora, através da onda coreana, ela consegue atualizar essa ideia não só para a região do qual ela faz parte, mas para o resto do mundo também. Então, a importância da onda coreana não é só essa grande exportação de produtos e essa força, né, lucrativa que a Coreia do Sul se tornou, mas também esse lugar de atualização de uma imagem nacional que ajuda até mesmo em questões diplomáticas, políticas e até econômicas da Coreia do Sul hoje. A onda coreana, ela vem de uma explosão, de um grande sucesso, de uma indústria cultural que estava sendo estruturada. E aí sim a gente pode começar a falar em incentivos, né? Com o governo incentivando não só financeiramente, né? Mas especialmente criando leis para poder fomentar e poder também dar suporte para a estruturação de uma indústria midiática forte. E, além disso tudo, também criando iniciativas governamentais de diálogo com a indústria, né? Com essa formação dessa indústria. Além disso, também é muito importante o fato de que a educação desses profissionais, futuros profissionais que hoje dão conta do que é a indústria midiática coreana, teve esse incentivo no início, né, no início dos anos 90, para que esses profissionais pudessem existir. Então, departamentos de arte, de audiovisual foram criados nas universidades, alguns alunos, né, foram enviados para fazer intercâmbio, professores foram especializados para poder ensinar mesmo, né, e poder, então, formar o que hoje a gente vê como os profissionais que dão forma para esse fenômeno. Então, para poder se expandir, a indústria cultural se tornou uma estratégia econômica no início, né, especialmente ali nos anos 90, no momento de crise financeira na Ásia, em que os países tiveram que se adaptar. A Coreia do Sul enxergou na cultura esse potencial e aí continuou se expandindo, uma vez que o sucesso de exportação começou a crescer. As primeiras exportações foram pontuais, também já existiam no passado, mas uma vez direcionadas, elas foram fortalecidas, começaram a se expandir pelos países vizinhos, chegando em toda a região do leste asiático, chegando também ao sudeste asiático, e depois a gente começa a pensar no espalhamento que abrange a Ásia como um todo, né, que a gente não pode esquecer que a Ásia várias Ásias, a Ásia é gigantesca, 60% da população global vive na Ásia, e aí começam a chegar também em outros continentes, primeiro pontualmente, depois de forma intensa, como a gente está sentindo aqui no Brasil. O grupo sul-coreano BTS aproveitou a popularidade entre os jovens para dar mais uma vez um bom exemplo. Ao fim de um breve discurso, o grupo apresentou um novo clipe, Permission to Dance, gravado dentro da sede da entidade da ONU, lá em Nova York, veja você, e os integrantes do BTS disseram que todos se vacinaram, falaram da importância em se imunizar, lembraram que a vacina é uma espécie de ticket para que eles possam encontrar mais uma vez com os fãs. Agora, Luíse, falando um pouco da presença aqui no Brasil, o K-pop foi a primeira explosão de consumo de cultura coreana por aqui, né? Tem um público jovem muito forte, eu tenho uma filha de 11 anos, então acompanho um pouco. Qual é o perfil majoritário desse público que acompanha K-pop aqui no Brasil? É realmente esse público mais jovem? Levantamento feito pela plataforma Viki, ela é uma plataforma de streaming, oferece séries, e eles fizeram um levantamento entre os usuários no Brasil, né, desse aplicativo. Viram que a maioria é do sexo feminino, e aí deu 77%,
com as idades entre 16 e 18 anos em 53%. Esse foi o dado com relação ao Brasil. Mas, assim, eu acho que mesmo se a gente pegar os outros aplicativos e até mesmo assim o interesse, né, de quem tá ali assistindo, porque eu, por exemplo, tenho os aplicativos e assisto com minha mãe e ela ama as séries coreanas, né? Ela não tem ali o registro dela no aplicativo, mas ela assiste comigo. Então, assim, o público mais jovem acaba ficando conhecido como preferindo o K-pop, mas no Twitter até a gente acaba vendo ali a presença de pessoas mais velhas, né, e tratando isso assim como uma forma de não generalizar, né, assim, não tratar como se fosse um homogêneo às meninas de 12 anos, sabe, assim, às vezes vira até meme isso, quando alguém critica ou fala alguma coisa, porque os fãs de K-pop são crianças, assim, e, então, assim, é uma forma de também as pessoas se manifestarem ali. E no Twitter a gente vê que tem assim, uma série de publicações das pessoas mais velhas contando sua vida, né, dizendo o seu trabalho, dizendo sua idade, pessoas mais velhas, né, que já trabalham, que já têm família. E teve um caso até de uma moça que colocou o nome do filho dela de João de Min, né, inspirado num dos membros do BTS. Então, assim, já é uma coisa que está levando para as próximas gerações. Daniela? A Hallyu, né, como um todo aqui no Brasil, é consumida, é interessante a diversos públicos. E me desculpe quem acha que é só um consumo de nicho, focalizado em apenas um recorte de idade, mas não, chega a muitas pessoas, dialoga de formas diferentes, tem narrativas que conseguem chegar e criar sentidos para diferentes idades, diferentes públicos e diferentes gêneros. Isso é uma perspectiva muito cega do que é o potencial da Coreia, e não só da Coreia como um potencial pop, mas várias outras vertentes da cultura pop mundial, assim. A gente tem que parar de enxergar a cultura pop como se fosse algo limitado ou como se fosse algo errado. Na realidade, a cultura pop dá muito sentido para a nossa vivência de sociedade. Agora, Luiz, conta pra gente um pouco, na sua opinião, né, quais são os elementos que fisgam mais o público brasileiro? Né, em que medida até essa figura do idol atua nesse contexto de atração de público? Eu acho que, assim, existe também uma cultura dos fãs de se unir muito nas redes sociais. E eu acho que tem essa questão do sentimento de pertencimento a algo. Então, no Twitter, os fandoms, eu sinto que eles interagem entre si, eles criam contas inspiradas nos idols, criam fanfics, existe assim, esse consumo de conteúdo criado pelos próprios fãs. Começou 2 anos atrás, quando eu vim para Uberlândia, querendo muito começar um grupo, né, inspiração ao K-pop, e aí eu pude conhecer as meninas que têm o mesmo sonho e a gente montou. Há fãs que fazem arte de pintura e aí compartilham nas redes, tem aqueles que escrevem as fanfics, e isso atrai também os outros fãs do grupo para esse conteúdo. Acho que a arte dos idols acaba gerando artes entre os fãs, né? Serve de inspiração para eles. E eu acho que tem essa questão visual também, é muito forte no K-pop. Os clipes têm características assim, muito marcantes, com os figurinos, com as danças. Há determinadas fórmulas que a gente percebe que existe, assim, por mais que o conteúdo musical, assim, as músicas, os estilos sejam diferentes, eles têm ali as suas coreografias, tem uma nuance que a gente sente que liga o K-pop, você olha para aquilo e identifica como K-pop. Então, assim, os idols de um grupo, eles podem estar cada um com uma roupa diferente, mas elas vão estar combinando entre si, elas vão estar conversando uma com a outra. Eles participam, assim, de programas de variedades, respondendo perguntas ou fazendo brincadeiras, não sendo só aquelas entrevistas, assim, normais, né, assim, de pergunta e resposta. Eles brincam, o BTS tem o seu próprio reality, que é o Run,
Eles fazem, assim, realmente, né, brincadeiras ali entre eles, jogos. Isso também acaba criando ali um conteúdo extra para os fãs, né? Eles usam bastante, assim, suas redes sociais. Alguns idols fazem ASMR no YouTube. Eu sinto, assim, que eles fazem as lives para conversar com os fãs. Tentam, assim, sempre ter essa proximidade. E acaba criando também uma proximidade entre os próprios fãs, né? Com os grupos do Facebook aqui no Brasil, a gente vê ali também repercutindo bastante as publicações. Eles gostam de acompanhar as notícias, o que os idols estão fazendo. E isso também de uma forma saudável. Isso, assim, é o que os fãs de uma forma saudável fazem, porque na Coreia do Sul existem uns fãs obcecados, que existe até um termo para isso, que é sasaeng, que são, assim, as pessoas que não respeitam a privacidade, que seguem os idols. Eles chegam até a reclamar, assim, de tem gente me seguindo, tal. Assim, tem essa questão preocupante ali de invasão de privacidade, que é de uma forma não saudável, e isso não é caracterizado como ser fã, né? É caracterizado como sasaeng. Tem esse termo ali em coreano para definir essa pessoa que está ali passando de todos os limites. Daniela, pelo que a gente está entendendo, então realmente um fenômeno multimídia, né? Tem o aspecto do K-pop, mas que também conversa com uma linguagem audiovisual. A gente teve Parasita, né? O longa que ganhou o Oscar de melhor filme. O filme sul-coreano Parasita entrou para a história no Oscar 2020 ao ser o primeiro falado em língua estrangeira a ganhar a estatueta de melhor do ano. Agora o Round 6, que é uma série fenômeno de audiência no Netflix. Como é que essas linguagens conversam entre si? Tem também referências do K-pop nesses fenômenos do audiovisual coreano? Na realidade, a televisão é muito central quando a gente pensa a onda coreana, né? Como a Luísa estava comentando, os ídolos do K-pop, eles dialogam muito com a linguagem audiovisual, tanto através dos clipes, né, chamados de MVs, quanto a participação em dramas de TV, em filmes, em programas de variedade, né? Como eu estava conversando na minha fala anterior, esses trainees e depois ídolos da música, né, quando eles são lançados no mercado, eles são preparados durante seus anos de treinamento para serem cantores, dançarinos, mas também ter outras habilidades, e essas habilidades normalmente são direcionadas para esses espaços televisivos, né, espaços de tela, né? Então, aprendem a atuar, aprendem a ser apresentadores. Então, tudo isso é muito direcionado a que o ídolo da música não seja só um cantor, não seja só um dançarino, mas que ele possa transitar pela indústria midiática como um todo. E assim aumentando o seu potencial de venda, né, realmente como um produto dessa indústria, né, poder render mais, que a gente não pode esquecer que é uma indústria capitalista. Então, no final das contas, todos os envolvidos estão ali querendo lucrar. E assim, uma das questões muito importantes dentro do universo da Hallyu como um todo, né, especialmente do K-pop, é o valor agregado para poder se tornar host de marcas, né, e marketing em geral, assim. Então, tudo isso é muito importante. Então, a imagem desses ídolos é central e essencial. E a televisão tem esse lugar muito importante. Então, esse diálogo entre os ídolos da música, o cinema, a televisão e as outras vertentes que dão conta desse universo, como eu falei, a gastronomia, o idioma coreano, a própria cultura da celebridade, tudo isso faz parte desse universo, dialogam entre si e fortalecem uns aos outros, assim. Então, o sucesso de Squid Game, né, ou de Round 6, o sucesso de Parasita, o sucesso do BTS não é sem base. Todos eles são criados dentro de uma mesma grande indústria da Hallyu, a indústria cultural sul-coreana, essa indústria midiática, que dá suporte para que esses grandes sucessos, esses grandes talentos apareçam e possam, então, levar sua mensagem não só para o público interno, né, o público local sul-coreano, mas também chegar a outros lugares, nessa forte ligação entre todas essas vertentes, em que uma
retroalimenta a outra, como eu disse anteriormente. Daniela, como é que você acompanha essa situação que se cria, né? Muitos fãs do K-pop acabam migrando para o K-drama e se sentem atraídos, por exemplo, por séries como Round 6, que tem muita cena de violência, né? No Brasil, muitas escolas já estão orientando, inclusive, os pais à atenção, porque adolescentes, jovens com menos de 16 anos se sentem atraídos e querem muito assistir a série. Há uma preocupação dos produtores culturais com esse tipo de situação? Claro, assim, qualquer tipo de produção criativa, qualquer produção midiática tem uma classificação indicativa, né? Especialmente as produções para televisão, filme. O Round 6, né? O Round 6 é para 16 anos aqui no Brasil, no caso. Então, não é uma narrativa para crianças. Eu tenho total noção, né, que crianças se interessam também, têm curiosidade, mas aí faz parte do controle dos pais, né? Não dar acesso a essa narrativa, que é uma narrativa adulta, que apresenta questões que são viáveis dentro da classificação indicativa de 16 anos aqui no Brasil. Minha questão relacionada a essa preocupação, né, que parece muito visível nesse momento que a gente está falando de Round 6, é que existem tantas outras narrativas de horror por aí, especialmente as ocidentais, e nunca há esse recorte de crítica quanto a isso, assim, que as crianças estão querendo assistir a um filme de terror que tem tantas cenas violentas quanto Round 6. As narrativas de horror existem em todos os conceitos, em todos os lugares, assim, alguns países produzem, outros países não produzem, mas é um gênero do audiovisual, mas esse debate tem que ser realizado para o gênero de horror como um todo, assim, especialmente aí no caso do Round 6, que tem bastante cenas de violência, que é muito parte desse subgênero, né, inspirado especialmente no Battle Royale, né, dos jogos de matança em que apenas um sobrevive e tudo mais. Não é uma novidade, existem em outros países, em outros contextos, e é só realmente pensar como lidar nessas situações com crianças que podem e vão ficar curiosas, especialmente visto o grande sucesso, mas também não só, entre aspas, demonizar essas produções de países do leste da Ásia ou de fora do centro global como um todo, né? Gente, pra gente encerrar, vamos de dicas para quem não conhece muito de cultura coreana, ou talvez viu Round 6, ou viu Parasita, ou ouviu alguma música que chamou a atenção e tá querendo se aprofundar um pouquinho mais. Luíse, o que você acha legal de recomendar, principalmente do K-pop, para quem ainda não conhece muito de cultura coreana? Para quem não conhece muito, olha, eu vou diferenciar aqui, vou recomendar um livro que é da Maureen Gu. Ela é uma americana, filha de coreanos, e o livro dela é inspirado nos K-dramas, né, nas séries coreanas, e é isso que a gente chama de amor. Então, assim, é um livro que está recheado de referências aos K-dramas. É realmente, assim, uma narrativa muito divertida, e é uma sugestão ler o livro ao mesmo tempo que começa uma série romântica. E aí minha dica é Romances, a Bonus Book. Não tem a tradução em português, mas está disponível na Netflix. E Daniela, a gente tem Kingdom, a gente tem várias outras séries, o K-drama, o K-drama é muito vasto, tem muitas opções. Dá 3 dicas pra gente, principalmente pra quem, como eu, viu o Round 6 e ficou com aquele gostinho de quero mais. Nossa, tem muita coisa interessante e eu vou me focar na Netflix pra gente continuar na mesma plataforma, né? E facilitar o acesso também. Tem um drama que é bastante próximo, eu vou dar minhas dicas realmente pensando nas pessoas que curtiram o Round 6, assim, o drama chamado Sweet Home,
excelente, com uma narrativa próxima dessas questões ligadas ao Battle Royale e desses jogos, né, de sobrevivência. O próprio Kingdom, como você disse, assim, um drama focado em questões de zumbi. Eu não vou me adentrar muito para não dar spoiler. Outro drama também, que também está na Netflix, o nome é Além do Mal. E aí um filme excelente, que também se aproxima, assim, dessas questões de mistério, de investigação e até mesmo chegando próximo do horror, que é Rastros de um Sequestro. Todos eles estão na Netflix. Uma recomendação fora aí desse universo da Netflix, tem um drama excelente chamado Taxi Driver, que eu acredito que está na plataforma Viki. É fácil de encontrar na internet, é um drama muito bom, que também pensa em questões de vingança e do que é justiça, o que não é justiça, muito bom. O drama que também está na Netflix, chamado Tudo Bem Não Ser Normal, acabou de ser indicado ao Emmy Internacional, excelente narrativa, vale muito a pena assistir. E a outra é A Caminho do Céu também, que está sendo muito premiada. Então, todas essas são narrativas riquíssimas que vão apresentar um pouco mais do universo da indústria midiática sul-coreana para quem tem interesse aí de conhecer um pouco mais e expandir seus horizontes. Pesquisadora Daniela Mazur, da UF, Luiz Queiroga, repórter do Globo, muito obrigado pela participação de vocês. Um ótimo fim de semana. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada, prazer. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.